Indago inicialmente aos eminentes colegas se aprovam a ata passada. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, presidente. Ata aprovada, a anotação. Eu vou determinar, então, o nosso secretário que faça a indicação dos processos que foram retirados de pauta e os adiados. Mas antes disto, eu gostaria de fazer as confirmações dos votos provisórios já proferidos e que não têm sustentação oral E pedido de vista. nem pedido de vista. E que já está tudo já votado. Sim. Desembargador Darival. Eu ratifico todos os meus provisórios. Desembargador Hernando. Ratifico todos os votos provisórios. Também ratifico, então já fica autorizada a secretaria para proceder às anotações devidas, né? Para que os advogados tomem conhecimento dos julgamentos. Ok? Vamos então. A leitura. Não precisa nem a leitura, você não já botou, não? Disponível no chat. Pronto, só basta isso. Tá. Né? Não precisa ler, não. Tá. Está no chat, né? Todo mundo é obrigado a entrar. Só diga, por favor, tá, Marcelo? Como sempre. De ordem da presidência da Câmara, só informo que a lista dos processos adiados e retirados desta pauta estão disponibilizados tanto no chat da reunião online, como também de forma física, aí na tribuna. Também dizendo aos senhores advogados e às partes que aqueles processos foram adiados, as partes já ficam intimadas para a próxima sessão. Não houve retirada de pauta. Ok? Marcelo, vamos então começar pelos preferência. É o item 70 da pauta da minha relatoria. É a apelação civil 000996830-2015. É apelante Francisco Antônio da Silva e é apelado Maria Patrícia Souza Pereira. Já houve votação provisória, o recurso foi conhecido, mas rejeitado, à unanimidade. O resultado fica proclamado. O item 27, também da relatoria do desembargador Darival Bezerra Primo. Apelação 0051-8497-2021. É apelante e apelado Banco Bradesco S.A. E, da mesma forma, Raimundo Amaro Nepomuceno. A parte solicitou o quê? É porque esse processo aqui, desembargador, foi aquele que na sessão passada o desembargador Darival adiou após a sustentação oral do advogado. O advogado, para constar em só o resultado aqui, na proclamação do resultado. Aqui não tem, não. Darival, por favor. Pronto. Então, o resultado é apelações recíprocas, desprovimento do apelo da casa bancária e provimento do recurso autoral. É o resultado provisório que foi votado e ora confirmado e que fica proclamado. Temos o 38, né? 38, ele vai ser presencial. Mas é sustentação? Sustentação. Bom, é defensora pública, não? Não. Bom, da relatoria do desembargador Darival, é o item 38 da pauta, com sustentação oral, apelação civil 0200-176-60-2023. Apelante Polo do Eletrocomercial de Imóveis Limitada, é apelado Otília Alves Martins da Silva. Para sustentação, o doutor Fernando Antônio Pinheiro Goiana Filho, pelo apelante. Desembargador Darival, Vossa Excelência traz o processo? Está em mesa, Excelência. Indago o advogado se dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência, então, tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimos desembargadores, membros do Ministério Público, colegas advogados, servidores da Justiça, meu bom dia a todos. Que a Excelência trata de um processo, de uma ação anulatória de débito em que a autora afirma que não fez uma determinada compra na empresa, uma compra que teria sido feita a prazo,
obviamente não efetuou o pagamento, e essa inadimplência acabou gerando uma inscrição no SPC, inscrição essa que ela reputa indevida e que teria lhe causado danos. Inicialmente, logo na apreciação da tutela antecipada, o juiz Acor entendeu por indeferir o pedido da autora, por considerar que não havia sequer a verossimilhança das alegações. Esse ponto é interessante porque lá na sentença, enfim, é interessante para a análise da sentença como um todo. A empresa, por sua vez, ela juntou os documentos dessa compra. Foi aberto um crediário, foi feito um contrato, foi pega a assinatura da cliente, foi aberto o crediário e ela levou o produto imediatamente naquele momento na loja. Na ânsia ali de apresentar uma prestação jurisdicional célere, eu penso que o advogado de primeira instância, data máxima venha, ele se equivocou na velocidade com que ele prolatou a sentença. Porque o que aconteceu? Depois de apresentada a contestação, ele imediatamente abriu prazo para a réplica. A réplica foi juntada aos autos no dia 8 de maio de 2023, e já no dia 22 de maio de 2023 ele proferiu a sentença. O problema não é a celeridade em si, o problema é que o juiz de primeira instância não anunciou o julgamento, não abriu prazo para que a empresa se manifestasse e apresentasse quais provas ela pretendia produzir, e simplesmente proferiu a sentença no estado que estava o processo. E aí, desembargador, o que acontece? Na sentença, a primeira coisa que o juiz de primeira instância faz é inverter o ônus da prova. E concluiu na sua fundamentação, que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. Ora, excelências, a gente sabe, todos nós sabemos, que o Instituto da Inversão do ônus da prova talvez seja um instituto dos mais importantes, talvez o mais importante, do direito do consumidor. Protege a hipossuficiência do consumidor diante do fornecedor do serviço. Mas é óbvio, é evidente, que tem que ser oportunizada à empresa fornecedora a oportunidade de se desincumbir desse ônus da prova. Mas o magistrado Acor não fez isso. Ele, imediatamente após a réplica, ele já fez a sentença, inverteu o ônus da prova e automaticamente disse que a empresa não se desincumbiu do ônus da prova. Ora, agir dessa forma não é só aplicar o Instituto da Inversão do ônus da prova, é cessear o direito de defesa da empresa, que teria a oportunidade de, através de uma prova técnica pericial, comprovar a veracidade dos documentos que abriram o crediário em favor da autora, que teria a oportunidade de fazer uma comprovação testemunhal, somando com as provas periciais e as provas documentais que já estão nos autos, testemunhas que poderiam comprovar que a autora esteve pessoalmente na loja, que verificou vários produtos, que negociou preços, que abriu um crediário, que apresentou documentação para a abertura desse crediário e que saiu com o produto da loja. Mas o juiz Acor não fez nada disso. Ele julgou o processo invertendo o ônus da prova e sem me dar a oportunidade de se desonerar do ônus da prova. Então, agir dessa forma é essencialmente defesa. Portanto, a gente requer, no nosso recurso, que seja anulada a sentença, que o processo seja retornado ao juízo de primeira instância, para que seja reaberta a instrução processual, que seja oportunizado à empresa a oportunidade de fazer as provas que lhe competem e de se desonerar desse ônus da prova e só então ser proferido um novo julgamento. Então, esse é o principal requerimento. Sucessivamente na apelação, a gente requer que, caso não seja entendido que houve um cessamento de defesa, que seja analisado os documentos que estão na inicial, que também não foram impugnados pela parte reclamada, hora recorrida, e que seja modificada a sentença na totalidade. É isso que nós deixamos requeridos. Senhor presidente, cumprimentando efusivamente Vossa Excelência, calorosamente os eminentes pares, desembargador Evandro, desembargador Jaime, cumprimentando a defensora pública, cumprimentando o doutor, também o doutor Carlos Augusto Medeiros de Andrade e a doutora Suzane Pompeu Sampaio, os advogados aqui presentes. Senhor presidente, ele trouxe aqui, já houve o voto foi acompanhado por Vossas Excelências, mas ele trouxe um fato que eu acho que, pela prudência, eu devo melhor examinar. Então, eu vou adiar, vou retirar
e vou trazer na próxima sessão, que será muito longa. Não, vou só adiar, ouvir a sustentação, anotei os dados, quero parabenizar o doutor Fernando, e na próxima semana eu vou examinar esse detalhe do senhor com mais profundidade para trazê-lo na próxima semana. Perfeito. Agradeço. Bom trabalho a todos. É interessantíssimo, porque eu até comentei hoje Sim, uma observação no meu que o desembargador fez, né? E até agradeci que eu vi esse problema antes da votação. Nós sabemos, isso a gente tem muito cuidado com esses votos, muito cuidado, muito cuidado. Parabéns pela observação interessante e parabéns também ao relator. O outro, quinto, o 54 da pauta, também da relatoria do Barbudo da Nova Frio. Em relação da Liga Passada 72 de 2021, Atalante Dueto de Fátima Condomínio Clube e outros. E apelada Cecília Pérgola Bezerra de Araújo. O apelante solicita os apelantes solicitaram a sustentação oral para a sustentação oral. Ele foi isso, né? Vai fazer? Doutor Clailson. Presente, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? dispenso sim, Excelência. Vossa Excelência tem, então, 15... Está em mesa, né, desembargador? Vossa Excelência tem 15 minutos, então, para proferir a sua defesa. Ok. Excelência, inicialmente, Clailson Cardoso Ribeiro, AB Ceará 13125, com procuração nos autos. Estou aqui pelos apelantes José Sancré de Oliveira, Maria Salete de Oliveira e Sheila Mari Diniz de Oliveira. Essas pessoas, tá certo? Elas foram incluídas no polo passivo no curso da ação. E esse é o principal, um dos principais pontos que trago aqui a Vossas Excelências. Se Vossas Excelências examinarem a petição inicial, na petição inicial, não há causa de pedir em relação aos meus clientes. A divergência é em relação a barulhos, né, de condomínio, né, entre vizinhos, mas a ação é ajuizada especificamente contra o Dueto de Fátima, que é o condomínio, para que ele promova a obrigação de fazer em relação a esses meus clientes. Sem pedido da parte autora, apenas por determinação do magistrado, há uma inclusão, ao nosso ver, indevida dos meus clientes, Austragésilo, Cecília, dos meus clientes, em virtude da ação ajuizada por seu Astragélio e a dona Cecília. Então, em primeiro ponto, o que a parte apelante, os apelantes requerem é a exclusão do polo passivo dos mesmos, a extinção do feito em relação aos meus clientes. No segundo ponto, que trago a Vossas Excelências, com relação ao mérito. Os meus clientes residem em um apartamento, né, ali no Dueto de Fátima, na Barão do Rio Branco, na unidade imediatamente acima dos autores, no caso agora apelados. E já foi observado que o prédio tem um problema estrutural, Excelências. O prédio tem uma espécie de caixa de passagem, né, de ar e de fios, em que barulhos ocorridos lá por 5, 6 andares acima se refletem em várias unidades abaixo. A instrução revelou isso. O fato, tá certo, é que, por várias vezes, a parte autora, ora apelada, ela reclamou da unidade dos meus clientes de barulhos supostamente advindo deles.
Foram várias vezes à unidade, foi franqueada a entrada, nunca constataram qualquer tipo, né, de barulho no momento. Veio supervisores do condomínio para verificar a existência desses barulhos. E o que se tem é que realmente, até hoje, existem barulhos, mas que não advêm da unidade. Para que se tenha uma ideia, até um período em que o apartamento ficou vazio, houve reclamação desses barulhos. Então, excelências, sendo bem breve, no decorrer da instrução, algumas testemunhas foram apresentadas, inclusive um vizinho de porta dos meus clientes, em que afirmou categoricamente que não havia barulho, né? Teve o supervisor em que disse que às vezes que compareceu, inclusive compareceu sem chamar a atenção, sem avisar que ia. Chegava no local, não constatava o barulho, e o que nós temos é que a minha cliente, que foi ilegitimamente incluída no polo passivo da ação, se viu condenada em sentença de primeira instância por barulhos não acometidos pela mesma, visto o problema estrutural do prédio. Por essas razões, excelências, eu venho requerer o provimento da apelação e a improcedência da ação. Muito obrigado. Pois não, muito obrigado, doutor. Como é o nome, doutor? Doutor Clailson. Retorno então a palavra à minha colega, desembargador Darival Bezerra Primo. Senhor presidente, desembargador presidente, com a autorização de Vossa Excelência, eu quero saudar respeitosamente o doutor Clailson e parabenizá-lo pela sustentação oral. Por outro lado, esse voto, se for disponibilizado, é um voto longo e até a proposta de emenda também é longa. Então, eu vou ler apenas o projeto o frontispício da proposta de emenda e logo em seguida o voto será publicado e ele terá, o advogado terá que entrar com um recurso que é necessário. Civil e processual civil, apelações cíveis, condomínio edilício, direito de vizinhança, preliminar de legitimidade passiva ad causam rejeitado, perturbação ao sossego, ruídos excessivos, reiterados registros de reclamação, regimento interno condominial, a proibir a atividade contrária à harmonia e à paz entre os condôminos, probatório apto para a procedência do pedido, estou conhecendo dos apelos, mas os estou desprovendo, excelência. Pois não. Desembargador Evandro, como vota? Seria Vossa Excelência, né? Só corrigindo, não mas a falta de tempo em cumprimentar a doutora Suzane Pompeu, doutora Procuradora de Justiça, doutor Carlos Augusto, nobre defensor, doutora Cristina, eminentes pares, dar boas-vindas. Só, desembargador Evandro, desembargador Evandro, só me perdoe. Só porque a ordem eu entendo que a ordem não altera o produto, mas como a ordem deve ser direcionada nesse sentido, eu vou acompanhar o relator no voto, mantendo o meu voto provisório já proferido. Então, a palavra perfeito, senhor presidente. É porque eu achei que o senhor tinha... Não, mas o erro foi meu. Pode continuar, o erro foi meu, desculpa. Aos advogados e advogadas, doutor Clailson, servidores. Senhor presidente, eu já votei provisoriamente, Sua Excelência relator, como sempre, tratou a matéria à exaustão, por isso eu acompanho integralmente a relatoria. Pois não. Voto, presidente. Pois não. Então, os recursos foram conhecidos e desprovidos à unanimidade na forma proferida pelo desembargador relator. O resultado fica proclamado. Tenho agora... Senhor presidente, desembargador Bezerra, só porque na vez anterior eu não ouvi a Vossa Excelência, porque o som estava baixo, é só porque eu estou participando da sessão naqueles dois processos, um foi adiado, então, cumprimentando também efusivamente todos os desembargadores, desembargador Evandro, desembargador Jaime, que seja bem-vindo, desembargador Darival, Vossa Excelência, desembargador Bezerra, minha colega Ana Cristina, doutora Suzane, os servidores, eu peço licença para me retirar, porque a colega Ana Cristina vai continuar na sessão, desejando a todos uma semana produtiva,
feliz, com paz e saúde. Muito bom dia. Muito obrigado, doutor Augusto. Bom dia para Vossa Excelência. Bom, na minha relatoria, nós temos o item 103 da pauta, com sustentação oral, é a apelação civil 00500-7564-2021. É apelante Beach Park Hotéis e Turismo S.A. e apelante Cristiano Hipólito Ferreira. Para a sustentação oral, o doutor Pedro D'Artagnan Ramalho de Moraes, pelo apelante Beach Park. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Pois não, Vossa Excelência tem 15 minutos, então. Primeiramente, dar bom dia a Vossas Excelências, aos servituários, aos colegas advogados, e serei sucinto na sustentação. Trata-se de uma apelação em que o Beach Park foi condenado em primeira instância a restituir os valores adimplidos pela parte autora, certo? No entanto, Excelência, a sustentação ela vai se basear em apenas 2 pontos, certo? O primeiro deles é que, em sede administrativa, já tinha havido já a celebração de um acordo em que a parte concordou em ser retido os termos, os valores iniciais que ela pagou. Então, o contrato ele foi integralmente cancelado já na seara administrativa, né? Então, foi um ponto que não foi observado na sentença, já que o nobre julgador ele efetuou totalmente a rescisão, né, e mandou efetuar a restituição desses valores. E o segundo ponto gira em torno dos honorários advocatícios determinados, em que o nobre julgador também efetuou a sua decisão baseado na restituição em cima do valor da causa, sendo que a condenação ela é mensurável, então teria que ser em cima do valor da condenação. Essencialmente são esses 2 pontos, né, para que a gente demonstre que não houve nenhuma má-fé ou falta de zelo por parte da apelante. A gente roga que seja modificada a sentença para que torne improcedente a ação. Pois não, muito obrigado, doutor Pedro. Na verdade, aqui eu estou mantendo a decisão, o desembargador Darival, Jaime e Evandro, só estou alterando simplesmente os honorários. Inclusive, foi uma observação feita há tempo pelo meu colega desembargador Jaime, que eu aqueci, né, que já houve, inclusive, votação provisória. Eu estou modificando simplesmente os honorários sucumbenciais, admitindo a equidade, né, e em virtude dos valores arbitrados de R$700, eu majorei para R$1.000. Foi nesse ponto. É assim que voto. Desembargador Evandro. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Darival. Jaime, desculpe. Vossa Excelência. O resultado que fica, então, proclamado. Aí a gente mudou e fica totalmente contrário. A gente fica assim meio. 149, agora de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, amigo velho europeu, né, Darival? Ele não fala mais o nosso belo e donoso idioma, agora ele só fala... fala portunhol, como é português, misturada. Bom, é o item 3 da pauta, desembargador Evandro. Aliás, o item 149 da pauta. Apelação civil 012-5914-20-2019. É apelante Secretaria de Secreelnet Informática Limitada e Clara S.A. Solicitou sustentação pelo apelado doutor Pedro Rafael Vieira Melo. Presente, Excelência. Está virtual? Virtual.
Senhor presidente. Pois não. Deixa eu só indagar se ele dispensar a leitura do relatório. Doutor Pedro. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso pelo apelado. Não. Só um instantinho. Fala, doutor desembargador. Senhor presidente. Eu acho, inclusive, que a sustentação pode ser dispensada, uma vez que eu estou mantendo a sentença. O doutor Pedro do apelado. Advoga os direitos do apelado. Exato. Isso? Doutor Pedro dispensa a sustentação? Perfeitamente, excelência. Apenas para consignar em ata, por gentileza, a presença do advogado. Eu agradeço. O recurso foi conhecido e improvida, a sentença foi mantida. Ok? Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho a todos. Não, muito obrigado também, doutor. Vamos para o 167, também da relatoria do desembargador José Evandro. É a apelação civil 000975727-2012. Apelante João Corrêa Saraiva. E outro. E apelado SPE 9 Global Omega Par Verdes Vales Imobiliário Limitado. S.A. Desembargador Voetos, conta em mesa? Sim, senhor presidente. Em mesa para Bom, o advogado que solicitou pelo apelante. Doutor Igor Otônio se encontra? Doutor Igor? Doutor Igor Otônio se encontra? Virtual ou presencial? Bom, chamei 3 vezes, não respondeu, o recurso foi conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Nos termos do voto, fica anotada a ausência do advogado. O item 174, também da relatoria do desembargador Evandro, é a apelação CIV 00464658-2007. É apelante Adriana Cavalcante Mendes do Nascimento. É apelado GM do Reis Indústria e Comércio Limitado. Solicitou a sustentação doutora Bruna Alves Mendes pelo apelado. Desembargador Evandro, sem mesa? Pois não, senhor presidente. Está ponto de mesa. A doutora Bruna se encontra na tribuna? Presente, excelência. Estou presente, excelência. Nós não estamos vendo a senhora, doutora. Bom, a senhora dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispensa, excelência. Você tem 15 minutos, então, para... Senhor presidente, pela apelada? Apelada. A exemplo do anterior, eu acho que pode ser dispensada a sustentação, uma vez que eu estou desprovendo a apelação. Vossa Excelência dispensa a sustentação, doutor? O recurso foi conhecido e desprovido. Dispensa? Dispensa, excelência. Pois não, doutor. Muito obrigado. É o resultado que fica proclamado. A unanimidade, já que houve votação provisória. O 190, também da relatoria do desembargador Evandro. Apelação civil 0200-912-51-2022. É apelante Banco Itaú Consignado S.A. e a apelada Vicência de Oliveira Crispim. Solicitou doutor Pedro Henrique Muti de Santana, pelo apelante. Doutor Pedro, se encontra na tribuna? Perfeitamente, excelência. Bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutor? Sim, excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos, então, doutor. Pode falar. Perfeitamente, excelência. Muito obrigado. Inicialmente, excelência, eu gostaria de saudar essa colega da Câmara recursal, né, a pessoa dos eminentes jogadores, né, o nobre secretário de sessão, sempre muito educado e cordial com os advogados, e os demais colegas que nos assistem. Excelência, no caso em briga, eu represento o banco apelante. O caso é vertente, ele grava em torno da alegação da parte autora desconhecer a contratação de empréstimo consignado formado né, que pede a demonstração, né, do banco apelante de maneira irrefutável, né, ausência de qualquer ilícito cometido por si. O doutor magistrado, em primeiro lugar, julgou procedente a ação, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Cumpre ressaltar, excelências, que o contrato em questão ele foi celebrado em 3 de janeiro de 2019, no valor de R$ 420,05, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 11,30, né, mediante desconto no benefício previdenciário da parte autora. No caso, eu comento, restou amplamente demonstrado a nítida intenção da parte autora apelante de formalizar o contrato de empréstimo
objeto da presente demanda, né, com assinatura constante no contrato, né, conforme instrumento contratual devidamente acostado a esses autos. Né? Ressalta-se ainda que as assinaturas, né, constantes, tanto no RG como no contrato juntado pelo banco, a olhos vistos, né, são absolutamente idênticas, né, corroborando assim a tese de que a contratação foi legítima. O valor do empréstimo ele foi disponibilizado por meio de transferência bancária para uma conta de titularidade da parte autora, né, conforme restou devidamente comprovado nesses autos. Né? Assim, não é crível que a parte autora apelada não reconheça o contrato realizado com o banco apelante, né, em razão da disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária e sua devida utilização. Né? Vale né, chamar a atenção, excelências, que, conforme decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau em 28 de março de 2023, né, as folhas 150 a 153 nos autos de origem, foi determinado que a parte autora apelada ela juntasse status bancários de sua conta bancária, né, relativos aos 2 meses anteriores e posteriores ao início da contratação, objeto da presente ação, né, no prazo de 15 dias. Entretanto, de maneira curiosa, a parte autora ela se manteve inerte, né, não apresentando qualquer manifestação nos autos acerca da referida determinação judicial. Né? Dessa forma, o banco reitera a necessidade de retorno dos autos à primeira instância para que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, né, que é onde a parte autora mantém a conta bancária que recebe os valores, né, para que esta apresente os referidos extratos, onde certamente constará o valor disponibilizado referente ao contrato discutido nesses autos. Né? À vista disso, excelências, não houve qualquer tipo de defeito na prestação de serviço perpetrada pelo banco apelante, uma vez que restou né, evidenciada a regularidade da contratação e que a parte autora apelada ela se beneficiou do empréstimo, né, vez que o valor contratado ele foi disponibilizado, repito mais uma vez, em uma conta bancária de sua titularidade. Dessa forma, o banco pugna pelo provimento do recurso que ela se sustenta, né, requerendo que seja reformada integralmente a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Agradeço a atenção dos ramos julgadores, excelências, é o que se requer. Obrigado. Muito obrigado, doutor desembargador. Evandro, Vossa Excelência tem a palavra. Não, senhor presidente, por favor, doutor Pedro Henrique, senhor presidente, a matéria aqui tratada, o comecinho desse órgão nacional, é um voto longo, 21 laudos, foi disponibilizado com bastante antecedência, portanto, sugerirei apenas a leitura do frontispício da proposta de voto. Apelação civil, processo civil, ação declaratória de nulidade e inexistência contratual com repetição de indébito e indenização por danos morais, descontos indevidos na aposentadoria da autora, aplicabilidade do Código Consumerista, questionamento incidente sobre a assinatura, perícia grafotécnica determinada pelo juízo, tema repetitivo 1061 do STJ, não pagamento dos honorários do perito pela instituição financeira, intimação e decurso de prazo, audiência de instrução indeferida, cesseamento de defesa não verificado, preclusão temporal, dever de indenizar, danos morais, fixação do quanto indenizatório, danos materiais, repetição de indébito na forma simples, até 30 de 3 de 2021 e em dobro a partir da referida data. Modulação dos efeitos, paradigma número 1413.542 do ERES, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença modificada apenas quanto à modalidade de devolução dos valores. É este o voto, senhor presidente. Pois não, muito obrigado, desembargador Evandro. Desembargador Jaime. Obrigado, excelência, inicialmente, renovar meus cumprimentos, meu bom dia a todos, saudar o nobre advogado por sua sustentação oral. No caso aqui, excelência, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Pois não, muito obrigado. Desembargador Darival.
Bem, já votei provisoriamente e ratifico o voto do eminente desembargador Evandro. O recurso foi conhecido e desprovido, parcialmente provido à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Bom, terminamos então todas as... Muito obrigado, doutor. Obrigado, excelência. Pedro. Bom dia a todos. Terminamos então as sustentações orais. Quais são os processos pendentes? Tem alguns processos pendentes de votação de hoje e tem os de vista da sessão passada. Qual o senhor quer fazer primeiro? Vamos fazer os vistos logo? Certo. Bom, primeiro processo com vista, a relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo. Não quer que eu anuncie? Pode anunciar, anunciei. E leia a resenha, tá? E leia a resenha para a gente ir rápido, para não perder tempo. Processo número 1 de pauta é o embargo de declaração civil 016-1233, dígito 34/2018/50.001, embargante Favo S.A. e outros, embargado José Clerton Magalhães Bezerra e outros. Relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, na sessão, número 1 de pauta. Na sessão ordinária de 28/11/2023, anunciado o julgamento feito epigrafado, manifestou-se o nobre desembargador relator Francisco Darival Bezerra Primo, apresentando seu voto no sentido de se conhecer do recurso para no mérito negar de provimento. Ato contínuo, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. A vista concedida e adiado o julgamento, na ocasião, o ícito do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, que havia votado provisoriamente, requereu a desconsideração de seu voto antecipado, reservando-se no direito de se manifestar novamente após a apresentação dos autos pelo eminente desembargador Vistor. Essa é a resenha, desembargador. Eu voto. A nossa posição. O senhor continua votando. Onde é que ele está aqui, mano? Onde é que ele está aqui? Está aqui, ó. Tá aqui. Embargo de declaração, né? Pois não. Desembargador Jaime, Vossa Excelência trouxe o voto? Sim. Pois não. Está em mesa. Trouxe como ele lançou desde ontem. Contrário, é? Excelência, passo aqui a leitura da declaração de voto, no voto à vista que pedi, é que na sessão do dia 28 de novembro de 2023, pedi com todas as vênias ao eminente relator, vista dos autos para melhor exame e apreciação da matéria. Adoto o relatório já elaborado pelo doutor relator por considerar desnecessária qualquer complementação. Desembargador Jaime? Pois não. É só para a gente ser mais racional. Vossa Excelência aqui está inadmitido nos embargos. Está acompanhando o relator, né? Porque aqui no voto do relator... É porque... É porque aqui, permita só uma... É só terminologia, leitura né? desse que diz, na análise, eu entendo que os embargos de declaração sequer comportam conhecimento, tendo em vista a absoluta inexistência de interesse recursal do embargante, vez que a alegada omissão já havia sido suprida pela autoridade judicante no primeiro grau, em sede de sentença de embargo de declaração acostadas às folhas 636 e 637. Né? Aqui eu trago o teor da sentença, então, no caso aqui... Vossa Excelência inadmite. Isso, exatamente. O desembargador Darival rejeita. Posso considerar isso, desembargador Jaime? Posso considerar isso? Fique à vontade, Excelência. Eu gostaria de pronunciar. Pois não. O desembargador Jaime, inclusive, no voto dele, ele discrepou um pouco dessa lianeza dele. Nós o recebemos muito bem aqui e o tratamos, recebemos carinhosamente, com louvores e com votos. E pela primeira vez nesse tribunal, ele usou uma expressão, inicialmente, que me deixou muito magoado. E até hoje eu compreendo, Vossa Excelência conversou com ele, e 2 vezes na semana passada ele se dirigiu, primeiro o desembargador Jaime, Vossa Excelência disse assim, eu não quero divergir de voto de quem quer que seja. O tratamento nessa Câmara é um tratamento, nós temos aqui um ritual muito respeitoso. Não, eu não quero divergir do voto do eminente relator, do desembargador Evandro, do desembargador, né, não de quem quer que seja, porque aqui não há quem quer que seja. E nós somos magistrados de 2º grau, iguais a Vossa Excelência, você é igual a gente, mas todos nós somos pares.
É um tratamento. Outra coisa mais. Desculpa, que eu realmente não me recordo, mas houve uma segunda agora. Pois não. Essa eu achei grave, eu fiquei muito chateado. Pois me diga, por favor, eu não dormi. Eu Vossa Excelência disse que Vossa Excelência disse o fato é que passou desapercebido pelo nome. Vossa Excelência sabe o que Vossa Excelência é um cultor do nosso belo e donoso idioma. Isso, Vossa Excelência é um estudioso da língua de Camões, da flor do Lácio e culta e bela do Olavo Bilac. Estudioso, né, do nosso vernáculo. Sim. Fala, e Vossa Excelência chamar de despercebido. Você sabe o que significa despercebido? Passar despercebido. Aliás, desapercebido. Não, o correto seria passar despercebido, porque desapercebido. Olha, nós falamos até nesses erros que ele comete. O desapercebido significa, segundo, distraído, desacautelado, descuidado, desprevenido, que não está preparado, sem munições, provisões, desaparelhado e desguarnecido. Eu nunca tinha visto isso. Então, eu que conheço Vossa Excelência há muitos anos, estranhei Vossa Excelência dizer que eu estava desapercebido. Por outro lado, Excelência, isso aqui, senhor presidente, são os embargos de declaração. Eles foram julgados por unanimidade por esta Câmara, da qual o desembargador Jaime ainda nem participava. E outra coisa mais, parece que o desembargador Jaime entende que os embargos de declaração autorizam a reanálise total do julgamento da apelação respectiva. Eu entendo que tal incursão invasiva do processo deve ocorrer no momento do julgamento do apelo, como foi feito, diante do efeito devolutivo. Mesmo porque, se nós não citamos essa observação do juiz a que ele se refere, mas nós citamos no relatório, nós não citamos no voto, mas nós desprovemos totalmente, né, e mantivemos a sentença do juiz nos termos que ela foi proferida. Eu até cito o voto do juiz, o que ele disse que o juiz fez esse conserto. Repare, a apelação deve avaliar ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Artigo 1013 do Código de Processo Civil. A parágrafo 1º, serão, porém, objetos de apreciações e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Assim, senhor presidente, eu analisei o feito à luz do direito e, tendo em vista ainda respeito a esta Câmara, a decisão, o nome de Vossas Excelências, é que eu estou mantendo o colo do meu voto. Pois não. Eu também vou pedir desculpa ao evento colega Jaime, que também respeito, mas nesses casos aqui eu costumo utilizar a súmula 18, puro e simples do Tribunal de Justiça, que semanalmente a gente vem aqui as carradas sendo utilizadas. Desculpa divergir, desembargador Jaime. O que é isso? Nós dizemos no sistema republicano. Manter a coerência seguindo a súmula 18 do TJ, respeitando, claro, o vosso pensamento. É assim que voto e assim fica proclamado. O recurso foi, por maioria, não conhecido, não provido. Se me permitisse somente se me permitisse, né, uma resposta ao desembargador Darival, que ele sabe que eu tenho todo o carinho e admiração por ele. Jamais seria da minha intenção, desembargador, dirigir ao senhor qualquer gesto ou palavra que não fosse de afeto e amizade. Então, eu peço desculpas, né, solenemente por esta minha desatenção e deselegância. Eu tomarei mais cuidado no vernáculo, né, naquilo que escrever. Mas o senhor conhece muito bem, eu tenho certeza. Daí porque eu estranhei, que Vossa Excelência é o cultor do nosso belo e donoso idioma, né? Eu só lamento profundamente, falo com toda a sinceridade da minha alma,
de ter, de certa forma, lhe magoado ou lhe aborrecido. Essas águas passadas Mas já está passou, superado. vamos para frente. Já está Vamos para frente, os superado. advogados estão esperando Desde aí. quando o desembargador Bezerra chegou aqui, que tinha conversado com Vossa Excelência já e tal, não sei o quê, Bom, e que Vossa Excelência tinha se mostrado talvez, muito que vem com o propósito realmente de cada vez melhorar mais a prestação jurisdicional desta... São erros dos neófitos. Não, isso é normal. Águas passadas não... Pronto, acabou. Isso aqui é bonito. Bom, o segundo, com vista do desembargador Jaime, é o embargo da declaração 079-0024-91-2000. Embargado do Banco do Nordeste do Brasil S.A., embargado da Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a SABN. Meu amigo, essa associação, ontem eu relatei, salvo engano, 4 processos dessa associação, Daniel. Acho que é honorário. Até que eu ia fazer um comentário aqui, desembargador Evandro, em cima dessas consignatórias, né? Tem uma decisão recente agora do STJ mandando reconhecer a advocacia predativa. Vocês viram isso? Né? Bom, Marcelo, veja aí a resenha, por favor. Chamando agora o processo número 2, que é o embargo de declaração civil 079-0024, dígito 91, de 2.000/50.000, embargante Banco do Nordeste Brasil S.A., Associação dos Advogados do Banco do Nordeste Brasil S.A., embargado Agropecuárias de Fone Salles, a GISA. A mesma resenha, na sessão do dia 28/11, o desembargador relator Francisco Darival Bezerra Primo se manifestou apresentando seu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Na sequência, o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto pediu vista dos autos para melhor exame da matéria e, na ocasião, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, que havia votado provisoriamente, requereu a desconsideração do seu voto antecipado, reservando-se no direito de se manifestar novamente após a apresentação dos autos pelo eminente desembargador Vistor. Essa é a resenha. O colega Jaime trouxe o... Sim, excelência. A palavra é vossa. Embargo da declaração também, né? Acho que é o mesmo fundamento, né, Jaime? Excelência, eu não sei qual é o costume aqui na quarta Câmara de Direito Privado, eu costumava ler o voto, mas aqui, se for suficiente, não sei como se faz aqui, se o dispositivo... Só perguntando, aqui a gente é bem racional, né? Bem prático. Bom, então, como o voto à vista foi disponibilizado com a devida antecedência, né, eu faria a leitura... Você não está inadmitindo também. Faria a leitura aqui apenas da disposição. Dessa forma, suprindo a omissão verificada no acórdão de folhas 585 e 592, temo que a sentença de folhas 508 e 509 deve ser mantida no ponto em que arbitrou honorários por equidade no valor de R$1.000, o que, por consecutário lógico, implica na negativa de provimento dos pedidos principal e subsidiário de majoração desse quanto, formulado pelo embargante na apelação de folhas 512. Isso posto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, de modo a suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes, porquanto mantida a negativa de provimento do apelo manejado pelo embargante, embora com base nos fundamentos diversos aqui exarados. O doutor sim exclui de ofício a majoração honorária pertinente à etapa recursal em mais 10% sobre o valor fixado na origem, observando o limite do percentual previsto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, porquanto inexistente condenação em face do apelante na origem, vez que não sucumbiu no feito, razão pela qual inaplicável a regra prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. O meu voto. Mantenho o voto com algumas alterações. Desembargador Darival. Eu concordo nesse ponto, eu concordo com o desembargador Jaime, no que tange essa supressão desse manter os honorários que a gente fixou, sem prioridade, mas também retirar, porque aqui esse que Vossa Excelência anunciou do Banco do Nordeste, da associação do Banco do Nordeste. Da associação. Então, no final, realmente, no próprio voto, houve engano nosso
quando nós condenamos o próprio embargante, né, do ele vencedor, ele está. Então, o desembargador Jaime tem razão nesse ponto, nesse detalhe eu adiro. Também. Está acompanhando o voto, está mantendo, alterando só isso. Que só os fundamentos. Com os honorários, né? Tem sobrado. Pois bem, eu também vou acompanhar o doutor Vistor, relator Vistor. Vossa Excelência aqueceu o voto do Vistor. O resultado fica proclamado, exatamente esse lido pelo desembargador Vistor. Certo? O desembargador votou pelo provimento. Mantém com alteração. Leia aí, Jaime, por gentileza. Pois não, voltar aqui. Qual é o número aí, irmão? É o 2. Deixa eu ler aqui, o 2. Voto. Eu estava até com o voto dele aqui, mas não já acompanho esse voto. É bem aqui. Bom, então, o resultado que vai ficar proclamado, desembargador Derival, é o seguinte: e Vossa Excelência fará o ajuste no voto, né? Tá certo? Desembargador Jaime, então, passará, já está disponível o voto. Né? Pronto, beleza. Então, conhece, dá provimento aos embargos de declaração, de modo a suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes, porquanto mantida a negativa de provimento do apelo manejado pelo embargante, embora com base nos fundamentos diversos aqui zarados. Exclui de ofício a majoração de honorários pertinente à etapa recursal por mais 10%, sobre o valor fixado na origem, observado o limite do percentual previsto no 85, parágrafo 2º, CPC de 15, porquanto inexistente condenação em face do apelante, na origem, vez que não sucumbiu no feito, razão pela qual é inaplicável a regra prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. O resultado fica proclamado à unanimidade, eu também acompanho. Os ajustes serão feitos pelo Nessa eu relator. passei realmente despercebido. Bom, é natural interessante. O volume de trabalho que nós temos... O volume de trabalho, eu disse ao desembargador Jaime que antes de iniciar, que o volume eu não vejo mais erro de português, erro de digitação, porque se você for observar esses detalhes, você não julga, não faz nada e atrasa a jurisdição, delonga. Nós tivemos um processo aqui, desembargador Jaime, nas câmaras de direito privado, na sessão, que eu acredito que se subir para o CNJ, nós fomos ser altamente criticados. 2 anos para julgamento. Eu vou levar um pedido de vistas e geralmente com filigranas jurídicas, com detalhes. Dorival, eu vou levar uns processos agora, 7 processos, quinta-feira por especial. Sabe quantos anos eles estão tramitando aqui no tribunal? Há 23 anos. Esse do Banco do Nordeste agora é de 2000. Foi a tal... Eu disse aqui ao desembargador Jaime que na segunda Câmara nós já julgávamos processos até do mesmo ano, no máximo do ano anterior. Eu cheguei a julgar com 30 dias. Ultimamente, estou julgando processo da década de 90, da década de 2000, passado por aqueles desembargadores antigos, tudinho. E agora eu recebi... Aqui foram punidos, principalmente o desembargador Washington, o desembargador Carlos Alberto, o desembargador Inácio, o desembargador Bezerra, vou chegar lá, e eu. Fomos punidos de forma rigorosa. A gente, depois de trabalhar, atualizar, está sob controle absoluto, essa equalização acabou com a gente. Eu cheguei a julgar meus processos em 50 dias. Pois é. Eu cheguei a ter 35 processos, o Marcelo sabe disso, no meu gabinete. De repente passou para 2 anos. Julgava no mesmo ano. E daí a segunda Câmara, da qual eu fui presidente, nós mantivemos lá uma jurisprudência e o desembargador Carlos Alberto faz dela a parte, tudo foi homenageado. Era uma Câmara que funcionava, portanto, que é a campeã de julgamento desse tribunal, porque não tem essas filigranas, esses detalhes, esse preciosismo jurídico, tá entendendo? Que eu, certa vez, lá no órgão especial, eu chamei até o grande desembargador Heráclito de tecnicista. Vossa Excelência está partindo para o tecnicismo jurídico, que é terrível. Né? Vossa Excelência tem que ver o resultado. Tem uma coisa, o Jaime não estava aqui ainda, na época, que foi estabelecido o voto provisório. Tá certo? Esse voto provisório é exatamente para que a gente tome conhecimento dos fatos antes e faça as anotações que a gente
deseja fazer, até para evitar polêmica no julgamento, vista aquela coisa toda. Até agradeci ontem o Jaime, 3 vezes, três manifestações que ele fez nos processos, em que cheguei aqui comentando o desembargador Darival. E lá no chat eu botei, agradecendo o Jaime. Porque, de fato, houve equívoco da nossa parte. Então, é interessante porque evita polêmica, né? Está entendendo? E é bom, a Câmara julga tranquilo, né? Com tranquilidade. Inclusive, mas vamos para frente. O jurisdicionado vê que a discussão nossa claro, não é um claro. simples votar. Vamos para frente, vamos para frente. Vamos adotar isso aí de qualquer discordância, usar o chat. Que aí a gente evita problema, né? Pronto, fez. E foi bem-vindo por todos nós. Bom, é o item 11 da pauta. Ainda é um voto vista, é o agravo instrumento 62-51-1529-2023, é agravante Maria do Rosário Guimarães Farias, causa própria, advogada Maria do Rosário Guimarães Farias, agravado TVLX Viagem e Turismo S.A., advogado Marcos Paulo Guimarães Macedo, relatoria desembargador Darival. Marcelo, trouxe o voto? Trouxe, excelência. Leia a resenha, por gentileza. Está em mesa, né, Limbano? Está em mesa. Tá certo. Na sessão ordinária de 28/11/2023, anunciado o julgamento do feito, o nobre desembargador relator Francisco Darival Bezerra Prima apresentou seu voto no sentido de julgar prejudicado o recurso, por não conhecimento por perda de objeto, número 11 de pauta. 11. Em ato contínuo, o nobre desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, a vista concedida, adiado o julgamento. Na ocasião, o desembargador Bezerra também pediu a desconsideração do voto antecipado, reservando-se no direito de se manifestar após a apresentação do voto pelo eminente desembargador Vistor. Essa é a resenha, desembargador. Desembargador Jair, Vossa Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, Excelência, mais uma vez nos cumprimentando. Veja bem, aqui é um caso interessante. É um voto vista longo, Excelência, são mais de 18 laudos, eu não vou enfadá-los nessa leitura, mas me permita uma breve exposição. Né? É natural que os agravos de instrumento percam seus objetos quando, no feito originário, é prolatada uma sentença, mais do que natural, essa perda do objeto, mas isso não ocorre sempre, desembargador Evandro. Há situações em que isso não é permitido, né? Essa perda, não se tem a perda do objeto do agravo. E a hipótese de que tratamos é um desses casos, né? Veja bem, aqui o magistrado de primeiro grau determinou a parte, ao indeferir a gratuidade judiciária, né, que ela fizesse o recolhimento das custas sob pena de cancelamento e de distribuição. Ela agravou desta decisão, né, buscando o reconhecimento da gratuidade judiciária, né, o que reconhecemos nesta oportunidade. O juiz, ao fundamento de que morava em uma área nobre, que era advogada, só sobre esse fundamento ele indeferiu a gratuidade, quando nós sabemos que, tratando-se de pessoa física, é uma presunção de veracidade dessa alegação. Então, veja, o efeito obstativo, tão pouco falado, mas conhecido de todos os processos, o efeito obstativo não permitiria ao magistrado, até por prudência, né, sabendo, informado de que houve oposição de agravo de instrumento, em não esperar a decisão superior e extinguir o processo, cancelou a distribuição do feito, extinguindo o processo sem apreciação meritória. Então, com o conhecimento do agravo de instrumento, deferindo a gratuidade judiciária pleiteada, não haveria, então, a perda do objeto do agravo, porque ele estaria atacando, né, o próprio fundamento de continuidade ou não da ação principal. Então, nesse ponto, né, nessa circunstância e nessa hipótese, eu peço aqui licença para ler apenas a parte dispositiva. Diz destaque, considerando os elementos constantes dos autos e o fato de que, em se tratando de pessoa física, a presunção iuristante de quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer seu próprio sustento e de sua família, e considerando ainda o elevado valor das custas atualmente vigentes estabelecidas pela tabela de custas e emolumento do TJCE, entendo que a agravante faz uso ao deferimento da gratuidade judiciária, de modo que a decisão interlocutória comporta reforma. Isso posto, e por bem conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, para, reformando a decisão interlocutória objurgada, deferir a gratuidade judiciária em favor da agravante para todos os atos e termos do processo, ex-vido do artigo 98 e 99 do CPC, bem como declarar de ofício a nulidade da sentença proferida às folhas 72 do processo 0290-29.3, dígito 21/2022, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Só destacaria ainda, Excelência, que esse entendimento está muito bem sedimentado aqui na nossa corte. Eu trago os julgados, né, de hipóteses que se assemelham, inclusive do intérprete máximo da legislação infraconstitucional, Superior Tribunal de Justiça, com tema, né, com um julgamento sobre este tema. Ok. Senhor presidente, o senhor é um veterano nessa, o senhor é um veterano nessa casa e sabe, Ciclo de Badevano, que realmente essa presunção da hipossuficiência, pobreza, é por nós. Sim. Sim. Ele cita no voto dele alguns julgados. Sim, eu também cito. Bom, tudo bem, mas eu fiquei só numa dúvida, eu vou saber se eu relator poderia me tirar essa dúvida. Na verdade, o que está acontecendo? Na minha visão, com o advento do Código de 15... Sim, Vossa Excelência falou disso. Eu queria que Vossa Excelência pronunciasse depois que eu votasse. Não, uma dúvida. Depois eu me falo. Só se você me esclarece, só isso. Pois Vossa Excelência tem a oportunidade. Excelência, nós, 100%, 99,90% dessa Câmara, ela admite essa presunção da hipossuficiência. Quando a parte agrava, 99,99 é mais seguro do que o exame de DNA. O juiz lá, para começar, essa ação é promovida contra uma empresa de turismo por viagem internacional. Segundo o magistrado, essa senhora mora em bairro nobre da capital e é advogada. Viu, desembargador Bezerra? O juiz, então, indeferiu os benefícios da justiça gratuita. A parte agravou. Em caso raro. Aí é que vem a minha indagação. Como veio o agravo? Sim. Concedeu a eu vou, sim, daí onde eu vou. Pronto, eu vou chegar exatamente. Uma das únicas vezes da minha vida eu neguei essa liminar. Eu neguei a liminar. Então, ela não depositou as custas e o juiz me mandou intimá-la, convenientemente. Dessa decisão que eu indeferi a liminar, ela não entrou com agravo interno. Da decisão que o juiz mandou arquivar, também ela não apelou. Eu acredito até que a essas alturas dos acontecimentos, é aquela história, o processo está sepultado, né? Está enterrado, porque transitou em julgado também a decisão do eminente magistrado Pedro Grau. Seria o caso, senhor presidente, em última análise, da gente repetir a leitura daquela grande obra do gaúcho, Érico Veríssimo, enquanto, numa cidade pequena, enquanto à noite os vivos dormiam, os mortos vinham para a cidade.
tomar conta e voltava a conversar sobre a juventude, sobre as namoradas, sobre tudo, aqueles velhos reencontros. Ou então, nesse caso, seria recorrer ao Divino Mestre quando ele ressuscitou Lázaro depois de dia. Aqui está bem mais de 3 dias ou de 7 dias que o Lázaro morreu. Então, ela não apelou, não recorreu. Acredito até, desembargador, já pela experiência que os assessores têm, que ela já ter, porque ela poderia, nesse caso, até entrar com cotação, um novo pedido, já que isso aqui, uma cotação, poderia entrar. Mas eu acredito aí que ela já foi para o juizado especial. Com certeza, porque lá não há custas. Não vamos retornar isso, mandar reabrir algo sepultado, coisa que já pode ter perdido totalmente o efeito. Quer dizer, não, eu não tenho segurança, mas naturalmente, se ela não recorreu, se ela não procurou mais o gabinete, se ela não entrou com nenhum requerimento protestando contra esse julgamento, não apelou, e aqui eu trago decisões, muitas decisões dessa corte, inclusive trago decisões do Rio de Janeiro, trago decisões também do Rio, trago decisões de São Paulo, trago decisões do movimento do Rio de Janeiro, trago decisões aqui do desembargador Heráclito, e trago decisões também da Maria de Fátima de Melo Loureiro, que nesse caso, foi em 2020, eu também participei daquele julgamento. É raríssimo, desembargador Jaime, acontecer isso. É raríssimo. Esta Câmara, dificilmente, talvez seja um dos outros casos que eu não consegui, porque essa presunção, para mim, é quase que absoluta. Quase que absoluta. Eu concedo, não só eu, toda essa Câmara, assim como a segunda que eu participei, essa liminar é concedida até com relação a empresas que estejam em dificuldades. Mas, nesse caso, eu indeferi, depois de examinar com muita cautela as ponderações do juiz, o fato de ser contra uma empresa de turismo, sua viagem internacional. Como é que a pessoa carente, pobre, vai fazer uma viagem internacional? E mora em zona nobre ainda da cidade, e ainda tem um curso superior. Então, isso leva o juiz, que está mais perto dos fatos e dos acontecimentos, viu esse detalhe e deferiu a gratuidade da justiça. E eu examinei com muita cautela, porque esses casos eu digo logo, olha, não quero nem ver, concede a gratuidade da justiça. Lá no final do julgamento do agravo, é que a gente vai discutir isso. Mas eu já defini desde a liminar pelos fatos que o juiz me trouxe. Esse é o meu ponto. O senhor viu que a viagem internacional dela, né, não foi para deleite, turismo. Naturalmente, Vossa Excelência deve ter visto o motivo da viagem. Né? Mas quero dizer apenas que é viagem internacional e que zona nobre, de advogada, e deveria ter nos juntado alguma coisa para comprovar. Ela juntou um comprovante de que ofere rendimento de R$ 2.600. Ela não recorreu, ela não se dignou, desembargador Jaime, de recorrer de nenhuma das decisões. Da indeferimento da medida liminar, nem apelou. Podia ter apelado, e na apelação dizia, olha, tem uma grave e tal, imediatamente a gente anularia. Mas ela não fez nada disso. Deixou o processo ser sepultado, morto, e só não, né, ressuscitado. Foi bem. Nós não podemos mais, só Deus. Foi bem. Então, assim, eu também, quando o desembargador Jaime falou, eu tive uma leve dúvida, quis pedir alguns esclarecimentos, Vossa Excelência esclareceu, né, depois. Na verdade, é assim, eu entendo que o Código de Processo Civil hoje, quando se trata de gratuidade, ela é automática. Pede-se, não importa se é pessoa jurídica ou pessoa física, tem que se decretar imediatamente, em agravo de instrumento. A análise do mérito vem a posteriori. Né? Vossa Excelência, por certo, negou essa liminar e disse que de forma extraordinária, né, em face da sua interpretação. Foi bem, em face da sua interpretação. Me chama também a atenção os esclarecimentos que Vossa Excelência fez que essa pessoa que teve, o desembargador Evandro, esse despacho
contra ela negado, não ter recorrido. Ela podia ter recorrido, né, o agravado, que seria o recurso correto, o agravo interno. Em si, Vossa Excelência poderia ter muito bem visto essa situação. Não foi, infelizmente, feito, pelo que Vossa Excelência está me dizendo. Eu já não falo nem de apelo, porque, né, seria o caso de agravo e retiro. Parece-me que aí transitou em julgado. E eu vejo o seguinte, que eu aprendi lá na Faculdade de Direito, há uns anos atrás, embaixador Darival, de que quem cala consente. Era uma expressão que se usava muito lá nas cadeiras de Direito Civil, e principalmente Direito Processo Civil, né? Que eram os professores, nossos professores na época eram a maioria desembargadores, né? Era homens de altíssima capacidade intelectual, culta, e eles diziam que no direito, a mesma coisa que ele dizia, direito é o seguinte, tem advogado que joga um balão de barro na parede, se colar, colou, né? Era outra expressão que se usava muito lá. Mas esse fato me chamou a atenção, não houve recurso, Darival. O desembargador já não houve o recurso, a parte deveria ter recorrido, não recorreu. Mas o recurso está aqui, Excelência. O interno. Por favor, eu peço a compreensão. Mas nesse interno ele recorreu, mas o Darival está negando o provimento. Ela recorreu da decisão do primeiro grau do juiz que indeferiu a gratuidade. Ela agravou. Não, mas lá no agravou para cá, o Darival manteve a decisão. Eu mantive, e ela não entrou com agravo interno contra a minha decisão. Não, é isso que eu tô nem dizendo, depois apelou da decisão do juiz que mandou arquivar. Está sendo, esse agravo, o senhor julgou prejudicado por conta do julgamento lado, acontecendo. Por ele estar sendo julgado, porque ele está por ele estar sepultado mesmo. Ele está mantendo o julgamento. Eu vou polemizar. Eu vou não existe mais também. o efeito obstativo? Eu vou, então, manter o meu voto acompanhando o relator. Como é? O agravo interno. Qual é? Que é o resultado desse julgar prejudicado o recurso, o voto do relator julga prejudicado o recurso, não conhecendo por perda de objeto, por maioria. Não tem o 942, que é agravo instrumento, né? Tem não. Aí agora tem mais, esse é o último. De vista, né? Tem o último vista de hoje. Ainda desembargador Jaime o vistou. Não, na verdade, o desembargador Darival, ele mesmo pediu vista dele. Ah, foi, ele retirou, né? Desembargador Darival, é a apelação civil 02734-2014-2020. É o 28. 28 da pauta. Não, o senhor não pediu vista. Não pediu, não, ele tirou para reexaminar. Eu adiei só. Foi só isso. É Centro de Ensino Superior do Ceará e a apelada Thalita Silva dos Reis. É o número 28 agora. É o 027-34-2014-2020. Bom, Vossa Excelência, a palavra. Não, eu estou apenas fazendo o apelo. Uhum. Ela esperou 4 anos de solicitação na via administrativa, não, de acordo com a portaria 1928 do BEC, o tema não comporta digressões, é isso, aí eu cito decisões. Nesse eu acompanhei, Vossa Excelência, desembargador Jaime. Aliás, eu não estou tendo acesso. O desembargador Evandro. Eu acompanhei. É matéria comezinha dos juizados especiais também. Acompanho integralmente, Sua Excelência, o relator. Bom, o resultado o recurso foi desprovido, a unanimidade. Aí agora tem 4 processos pendentes de voto de hoje. Quais são? Número 92. Vamos pausar esta pauta. Esta pauta. Não, já foram julgados. Já foram julgados? Exato. Quais são? 92, primeiro. É da relatoria do senhor. 92. Falta o desembargador Jaime voltar. Só um minutinho. É empréstimo consignado, é a mesma matéria recorrente. Nesse aqui eu estou reformando a sentença. Pelo conhecido e provido, sentença reformada. 92, é analfabeto funcional. Esse eu não voto, né?
analfabeto funcional. O pessoal do CAT, por favor, está travado aqui. Naira, tu pode chamar alguém. Agora tem abrir, peraí. Deu certo? Não faz parte da composição desejo. Vai, Jaime. Você, Evandro e você. Bom, deixa eu ler a cabeça da emenda. Processo civil, recurso de apelação, contratação de empréstimo consignado, alegação de inexistência de contrato, necessidade de análise da circunstância da contratação, analfabeto funcional, ônus da parte autora, sinalagmático que confirma a existência da avença, repasse dos valores não refutados, a contento pela parte promovente, contrato existente válido e eficaz, em procedência dos pedidos iniciais a perconhecido e provido sentença reformada. É o que a gente vem julgando aqui, as carradas. 92, não é isso? Exatamente. Sim. Certo. Acompanho o voto do eminente relator. Bom, o recurso foi conhecido e provido, sentença reformada à unanimidade. Qual é o outro? 127. Matéria muito recorrente mesmo dessa Câmara. E nas outras câmaras também. 127. O senhor não tem acesso. Quem é? Desembargador Evandro. Desembargador Evandro, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. O processo está em pauta para Pois não, julgamento. Vossa Excelência tem a palavra. É um embargo de declaração também. Trago a apreciação dos demais julgadores a proposta de emenda nos seguintes termos: processo civil, embargo de declaração e apelação, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico combinado com obrigação de fazer, indenização por danos morais, alegativa de omissão no julgado, ausência de limitação das astraintes, matéria de ordem pública, princípio da proporcionalidade e razoabilidade desatendidos, aclaratórios conhecido e parcialmente provido. É este o voto, senhor presidente. Pois não. Aqui vota primeiro o desembargador Jaime. É aclaratório, né? Súmula 18, não é isso, Evandro? Acompanho o eminente relator. Desembargador Darival. Mantém o voto provisório, se trata de são embargos de declaração, julgado por unanimidade por essa Câmara. Né? Eu acompanho o eminente relator. O recurso foi conhecido e parcialmente provido. É unanimidade e o resultado fica proclamado. 131. O outro é também da relatora desembargador Evandro. Embargo de declaração. Embargo de declaração civil, é o 131, desembargador Evandro, é o 063-3216-89-2022. Embargante Construtora Marquise S.A. e embargada Joana Dark Oliveira Pierre. Perfeito. Mesa, presidente? Em mesa, senhor. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Lerei também a proposta de emenda. Direito processual civil, ação ordinária de requisição contratual com pedido de tutela provisória e inaudita altera paz. Embargo de declaração em agravo de instrumento. Acordo que deu parcial provimento ao recurso. Omissão, não ocorrência. Súmula 18 do TJ Ceará, recurso conhecido e improvido. Desembargador Jaime. Senhor presidente. Eu havia feito 11 anotações, Excelência. Esse não é aquele que o senhor disse que... Não, aquele era da finada. É o último, aquele que nós conversamos. Certo. Eu vou pedir vista desses autos, Excelência. Bom, pediu vista. Embargo de declaração 131. Vista. Embargador Jaime. Qual é o último? 135, também da relatoria do desembargador Evandro. Embargo de declaração 0050-44206-2021. Embargado Banco Bradesco Financiamento S.A. e a embargada de Iracilda de Araújo Nogueira. Embargador Evandro. Mesa. Pois não. Proposta
Pimenta no seguinte termo: embargo de declaração, ação anulatória, anulada com requisição de indenização por danos materiais e morais, alegação de erro material do acordo, existência, tentativa de restituição da matéria em série de embargos, inadequação da direita, ausência das hipóteses do artigo 1022 do CPC, incidência da súmula 18, PJCE, recurso conhecido de decisão embargada mantida. Pois não, desembargador Jair. Eu acompanho o judicioso voto do eminente relator. Eu também mantenho o voto provisório e acompanho o eminente relator. Pois não, muito obrigado, desembargador Darivaldo, desembargador Jaime. O recurso foi concedido e desprovido à unanimidade. Pronto? Então, encerramos hoje. Quantos foram julgados hoje? Quantos foram julgados hoje? Hoje foram 181. Hã? 181 processos julgados hoje. O voto, né? Do chefe, né? E, meninos, colegas. Vir para o pedido de vista de novo. Vir para o pedido de vista de novo. Entendo. E, meninos, colegas, eu acabei de receber da segunda Câmara de Direito Privado uma convocação, pedido de convocação de um dos colegas para o dia 13 de dezembro, corrente às 9 horas. Quarta-feira. Semana passada eu fui. Tá certo? Podemos indicar, desembargador Jaime? Podemos indicar, Vossa Excelência? Dia 13. Aqui a gente costuma fazer rodízio. Duas. Aí vim, seria desembargador Darivaldo, Livramento. Pode ser? Pronto, para a indicação do desembargador Jaime. Ele vai entrar em contato para mandar. Porque nesse dia 13 eu teria uma apresentação mais médica. Mas não tem problema. Não, aí vai um ofício, vai uma fila. Eu apresento lá a escola. Vai lá, 9 horas, você pede preferência para fazer logo. Presidente, em vista desse compromisso do meu colega, meu amigo Jaime, né, se não houver nenhum impedimento regimental, não há. Eu posso. Você lá vai. Então, pronto, fica designado o desembargador Evandro. Nossa Câmara é assim, né? Nossa Câmara é assim. Muito bem, parabéns, desembargador Evandro. Mais uma vez, Vossa Excelência demonstra sua lhaneza. Desembargador presidente, eu tinha um requerimento a fazer. Pois não, desembargador. Eu falei aqui já no início, falei com o desembargador Jaime, falei com Vossa Excelência, e eu já falei aqui na sessão, sobre, viu, o prêmio recebido ontem, viu, foi dado a 3 heróis, porque receberam um grande acervo e já conseguiram, nesse pouco tempo, reduzir o acervo, de modo que foram premiados, uma das premiações mais justas que eu já vi, em razão da gestão que eles têm no gabinete, e não tiveram, como nós tivemos esse ano, desembargador Bezerra. No primeiro semestre eu ainda fui laureado por causa da Câmara. Agora, no segundo semestre, nós tivemos aquele problema de doença. Eu tive 2 assessores, né, hospitalizados, caiu muito a produção, inclusive aqui da Câmara. Então, eu queria pedir, viu, o doutor Marcel, pedir submeter aos exames, Vossa Excelência submeter-se ao desembargador Evandro, ao desembargador Jaime, um voto de congratulação, de parabéns. O desembargador Washington recebeu mais de 700 processos. O desembargador Carlos Alberto recebeu quase igual. E o Mário Teófilo, lá do crime, deram um para as câmaras de direito público, um para as câmaras de direito privado e um para as câmaras de direito público. Gostaria de homenageá-los, nós homenagear, sem razão, só merece realmente os parabéns da gente. Muito bem. Desembargador Evandro. Desembargador Jaime. Também acompanha. O Defensoria Pública, o Ministério Público também acompanha. Excelência, o Ministério Público se acosta. A Defensoria Pública. Igualmente, Excelência. Pois não. Mais alguma coisa? Não, quero só parabenizar pela praticidade e objetividade da sessão. A sessão como hoje, a sessão de hoje, como tinha vários votos vistos, e o desembargador Jaime teve atenção de não ler o voto todo, como eu também não li aqui, já que ele não leu, eu também não fui ler meus votos aqui, contraponto. Graças a Deus, nós terminamos cedo. Objetividade, praticidade, harmonia. É o mais importante. E desejo a todos, a Vossa Excelência, ao doutor Marcelo, a doutora procuradora, ao doutor promotor,
a doutora procuradora, a doutora defensora, que honra e dignifica essa Câmara, ao desembargador Evandro e ao desembargador Jaime, a velha máxima franciscana. Paz e bem para todos. Paz Pois e bem. bem. Então, hoje eu deixo essa cadeira, estou aqui, desembargador Evandro, desembargador Jaime, sentado, não sei nem como, porque o direito era desembargador, A Câmara é assim. nosso colega desembargador Darival, né? Nossa presidente retorna, terça-feira próxima, né, Marcelo? Próxima terça. Terça-feira próxima nós teremos uma sessão. Eu venho em fevereiro, eu vou tirar um mês de férias, e venho em fevereiro porque no dia 12, no dia 19, vai haver o dia do município, e vai haver uma festa, uma série de festividades lá, sim, e eu vou ter que comparecer, daí eu não vou poder vir. Então, como eu ia dizendo, a sessão de terça-feira deverá ser uma sessão longa, até porque nós temos alguns votos que vai envolver o 942, né? Pedido de vista, alguns pedidos de vista, são 942, 942, né, Marcelo? São 4 ou 5. 4 ou 5 processos com 942, Darival. Só meus são 2, né? Senhor, são 2. 2 Dois. do desembargador Darival. 2 do Darival. Eu acho que tem mais um aí que eu preciso dar uma Pois olhada. bem, são processos complexos, embora os que eu venha trazendo já tem maioria na Câmara, né? Que é aquele da história da TerraSuite, né? Tá certo? E vamos para frente. Terça-feira eu acho que vai uns 400 processos. Tá certo? Fora os 942 e fora os vistos. Tá certo? Né, Marcelo? Por aí, Zada, por aí. Contanto que eu não pautei para o dia 19, mais nenhum, não pedi pauta, não pautei, dia 19 eu estarei Tudo bem, então, mais uma vez, agradecendo a todos, né? Foi humanamente impossível. Agradecendo a presença de todos, né? Darival, Evandro, Jaime, né? Essa cordialidade mantida por todos nós, agradecendo a doutora Ana, né? A doutora procuradora, a doutora Suzane. O doutor Pompeu. O que eu fui substituto lá na segunda vara do júri. Foi, seu substituto. Foi eu. Temos a presença de estudantes. A presença de estudantes? O doutor... O pai da doutora Suzana. O pai da doutora... Sejam bem-vindos. O pai da doutora Suzane, desembargador Darival, desembargador Evandro, desembargador Jaime, doutora Ana, doutora Suzane, ele foi juiz lá na minha terra. Sim, muito tempo, sim, eu não sabia. Eu não sei se a doutora Suzane é filha do Tauá, mas tem um pouquinho do sangue do Tauá. Né? Já a filha dela, eu tive o prazer de tê-la como defensora na quarta vara da infância e juventude, doutora Suzana Pompeu. Exatamente. Suzane, minha filha. Neta do doutor Pompeu. Minha filha. Enfim, é um prazer sempre nosso, né, ter os estudantes aqui, né, Darival? Sim. Presentes, né? Espero que Vossas Excelências, já antecipando as excelências, né, sigam uma carreira brilhante, aproveitem muito, estudem muito, porque direito, me perdoe, tem muitos que entram só por entrar, né, Darival? Sim. Eu acho que não vale a pena se entrar só por entrar numa faculdade, né? A carreira é bonita e tem caminhos, tem muitas fontes de sucesso. Mas para isso precisa muita dedicação e muito estudo. E eu vi pela feição dos 4 que estão aqui presentes, que são jovens comprometidos em aprender o direito, que é o mais importante. Tá bem. Parabéns para vocês, viu? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Senhor presidente, eu queria nós temos aqui na nossa sala uma servidora, filha de um dos desembargadores mais brilhantes, dos professores mais eméritos que nós tivemos aqui na Faculdade de Direito, e desembargador brilhantíssimo. Ela é servidora aqui da Câmara, filha do desembargador, eu vou até para não ter Antônio Carlos Costa. Eu tenho uma coleção. A coleção foi o maior, um dos maiores doutrinadores do direito das execuções. Ele tem uma coleção de 4 livros, um tratado. Que é uma coisa simplesmente espetacular. Eu tenho autografada por ele, viu? Foi meu professor, inclusive, viu? Teu pai. Viu?
autografado. Simplicidade dele, a bondade, a Ave Maria, atenção. e vou mais além, são livros da capa verde. Capa verde. Né? Pois bem, então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, normalmente chamando para nossa proteção, a graça de Deus e de Nossa Senhora. Excelência, o senhor me permite só dar um bom dia a todos, porque eu cheguei atrasada e não consegui falar com ninguém.